vocês subiriam o Batistella? Só pontuando que ontem Red Bull, Bragantino e Cruzeiro ficou 3-3, né, pelo Brasileirão da categoria. O Batistella marcou 2 gols e o outro gol foi marcado pelo Kaique Kenji, pelo Cruzeiro. Vocês assistiram o jogo? Acharam, gostaram ou não da partida? E, respondendo a pergunta do João Pedro aí, acham que o Batistella merece já uma oportunidade no principal? Eu tenho reparado os jogos aí do Cruzeiro da base justamente para poder observar as carências que a gente tem no elenco para ver se dá para puxar um ou outro jogador ali, né? Eu não conheço a realidade do Cauã Batistella, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falar que ele tem alguma coisa ali na parte física, né? Que ainda não está pronto 100%. Eu gosto do Juan Gabriel, que é um cara que substituiria bem, seria bem aproveitado, tem 19 anos, já é um pouco mais velho, fisicamente um pouco mais pronto, mas assim, eu acho que ele poderia fazer alguns treinos, ser relacionado para alguns jogos, o Bruno Alves também, o zagueiro, né? Então, assim, a gente está falando de zagueiro, tem o Murilo também que pode receber oportunidade. Eu acho que tem alguns nomes ali que podem ser observados mais de perto, e o Cauã com certeza é um deles, mas subir de fato, assim, eu acho que ainda está cedo, né? Eu acho que dá para ele continuar, dá para ele fazer alguns treinos, ser relacionado e continuar jogando lá no sub-20, né? Que ele já é um jogador precoce, né? Dá para iniciar esse processo de integração, né? Acho que seria o ideal. O Batistella, artilheiro do torneio, né? E assim, tem feito gols de tudo quanto é jeito, né? Incrível, assim, como ele tem oportunismo, tem estrela, né? É um cara que dá para se avaliar até por uma certa carência que o Cruzeiro tem hoje no elenco, talvez mais por questão de performance de jogadores do que propriamente por opções. Então, dá para avaliar com carinho. O Baú citou bem, né, sobre o Juan Gabriel, que ontem, até no primeiro gol do Batistella, deu um lindo passe, é um cara um pouco mais maturado, vale se olhar com carinho também, tem bons valores, né? Acho que esses que vou citar agora não carecem, assim, de hoje o Cruzeiro ficar tão atento em termos de profissional, mas é legal também ver a evolução do Vitor Jesus, ver de novo o Gustavo Henrique ser importante, né? Mas ontem acabou sendo um jogo bem maluco pelos desfalques, pela forma como o resultado foi se desenrolando, principalmente no segundo tempo, né? Quando o nível de intensidade caiu um pouco e aí os gols foram saindo. Mas tem bons valores e acho que o Jardim já pode ficar atento principalmente a esses dois que estamos enfatizando mais, né? O Batistella e o Juan Gabriel. Assim, só primeiro falando do jogo, foi um jogo bem intenso, né? Bem laicar, gostei bastante. E eu concordo muito com os meninos. Acho que o Juan Gabriel é um atleta que ele carece também dessa atenção, né? Eu vejo ele um pouco subestimado, assim, quando você fala dos meninos da base, ele geralmente não é citado. E ele tem características interessantes, né? Ele pode até ser esse substituto do camisa 10 que a torcida do Cruzeiro pede muito ali para ser uma opção de reserva do Matheus Pereira. E sobre o Batistella, eu também já ouvi falar isso que o Baú comentou, né, da questão física dele. Acho que muita gente também repara que ele tem um porte físico, ele é mais uma tendência a ficar mais gordinho, digamos assim, se ele não tiver um certo cuidado. Mas eu acho que é muito mais fácil você trabalhar um atleta fisicamente do que trabalhar e lapidar questões técnicas, que o Batistella já apresenta com muita facilidade. Visão de jogo, domínio, qualidade no passe. Então, acho que essa integração ela já poderia ser feita com o profissional. Ele poderia estar treinando com os profissionais, conhecendo mais a rotina do profissional, enquanto ele faz essa preparação física. E aí, em alguns momentos, até descer para o sub-20 para poder fazer ali jogos, não perder sequência. Então, acho que é um jogador que ele precisa de ser aproveitado. E tem um outro aí que a gente falou muito dele ano passado, e eu gostaria que ele tivesse oportunidades também no time principal, que é o Kenji. Eu acho ele um jogador muito diferente, ele tem muitas qualidades, ele finaliza bem, ele busca esse jogo por fora, busca esse jogo por dentro também para cortar e bater. Acho que o Cruzeiro poderia dar uma atenção maior para esses meninos. Não é tratá-los como solução, mas se a gente vê, por exemplo, o Lautaro tendo várias oportunidades e nessa expectativa de que ele vai se desenvolver, o próprio Wallace, ele vai se desenvolver,
E aí é muito mais fácil você esperar desenvolvimento de um menino de 19, 18 e até 17 anos, como é o caso de alguns que a gente tem no sub-20, do que de atletas que já não tem mais de onde você tirar. É aquilo ali e vai ser para sempre. Então, acho que o Cruzeiro também poderia enxergar com mais carinho essa transição e essa adequação de alguns atletas do sub-20 ao time profissional. E eu acho que você citou bem um lance aí do inicinho ali, né? Um passe do Juan Gabriel por elevação para o Kaique Kenji, que pega de primeira, acerta o travessão. Seria um gol maravilhoso, assim. Foi bem legal o jogo mesmo para quem acompanhou Bragantino e Cruzeiro. A nossa defesa não foi tão bem, gol demais, né? Nossa, mas foi um jogo de muitas oportunidades, né? Tudo que não teve contra o Union, a gente teve assim de volume, de criação e de um jogo lá e cá.